Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Refúgio nos momentos de aflição. Deus é nossa fortaleza quando surgem grandes provações. Deus é o refúgio da alma na angústia, na morte, na dor. Ele está em nosso meio para dar livramento na dor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, a vitória por certo virá. Se Deus é por nós, o inimigo não vai triunfar. O milagre ele vai operar. Quando me assalte os temores, meu Deus sempre confiarei. Ele é tal qual rocha firme, sobre a qual eu não me abalarei. Se a provação é tamanha, parece a nau soprar, ele vem manso e suave, caminhando por cima do mar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, a vitória por certo virá. Por nós, o inimigo não vai
grande temporal. Busco abrigo seguro e a paz que Jesus tem pra dar. Ele é o descanso do crente, a esperança que não falhará. Ele está em nosso meio para a bênção celeste nos dar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, a vitória por certo virá. Se Deus é por nós, o inimigo não vai triunfar. Se Deus é por nós, um milagre Ele vai operar. Se Deus é por nós, um milagre Ele vai operar. Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Jesus Cristo, Ele está dando aqui uma palavra de fé perfeita. E o profeta desta era baseou nestas escrituras esta grande mensagem, a fé perfeita. Ele diz: a fé está baseada no perdão. Ele diz também que a cura divina é o penhor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas note, tudo que você obtém de Deus, quer alcançar de Deus, você deve pedir, esperar pela vontade perfeita de Deus. Não pela vontade permissiva de Deus, mas sim perfeita. Isto porque tudo que queremos, que pedimos, que sentimos necessidade, só vai ser de benefício para nós se alcançarmos aquilo, se for através da vontade perfeita de Deus. A vontade permissiva nos deixa numa situação à vontade, mas também, preste bem atenção, Deus não tem compromisso conosco. É fácil você entender isso. Você pode atuar assim, às vezes, com um filho, com uma filha. Dizer para ela, para ele: olha, a minha vontade é esta. Mas, contudo, você tem permissão para fazer da forma diferente que você quer fazer. Essa é a diferença entre a vontade permissiva e a vontade perfeita. A vontade perfeita de Deus não concede para nós tudo aquilo que pensamos que estamos necessitados daquilo. A vontade perfeita de Deus nos dá coisas que não estávamos pedindo.
e não dá coisa para nós que nós estamos pedindo, suplicando. É interessante isto. Nós temos um grande exemplo na nossa vida, no nosso ministério. Nós não estávamos pedindo um profeta. Nós não estávamos clamando por um profeta. Mas a vontade perfeita de Deus nos deu um profeta. A viúva de Serepta de Sidom, ela já havia concordado com a morte, aceitado, assumido a situação, de tal forma que ela ia apenas apanhar ali 2 cavacos, fazer o último fogo para o seu último bocado com seu filho. Mas a vontade perfeita de Deus mandou o profeta Elias lá. Ela não estava pedindo o profeta Elias. Ela não estava orando a Deus para mandar um profeta na sua casa e que então ela lhe daria o último bocado que tinha. E assim, logo, ela teria o seu azeite multiplicado e sua farinha multiplicada, e mais do que isso, a ressurreição dentro de sua casa. É tão bonito, é tão gostoso, é tão aprazível meditarmos isto juntos, não? Porque quantas coisas nós julgamos que necessitamos, mas Deus sabe melhor. O profeta de Deus usava esta frase constantemente com seu filho: Filho, Deus sabe melhor. Nas adversidades, nos contratempos. Como Paulo, ele teve momentos que alguns disseram assim: Deus o abandonou. A sua própria morte foi um escândalo e vindicou a muitas pessoas. Principalmente um deles que espalhou pelo mundo e cresceu muito. Ele foi vindicado com a morte do irmão Branham, da forma que ele morreu. Ele teve situações difíceis com a família. Ele teve situações difíceis no ministério. Ele disse: eu tive tempo que eu não tinha roupa para vestir. Eu não tinha calçados para calçar. Ninguém queria falar comigo. Ninguém me dava atenção. Hoje, eu tenho que às vezes até fugir. Fugir pelo cansaço, pelo esgotamento de tanta gente que me procura. Ele disse: eu não tinha nem mesmo como pagar uma passagem de trem. Hoje eu tenho um carro, hoje eu posso andar de avião, hoje eu posso fazer tantas coisas para o Senhor desta forma. Mas tudo que lhe veio, que foi realmente frutífero, eficaz, foi aquilo que veio pela vontade perfeita de Deus. Você analise a sua vida, analise seu casamento, analise tudo que você tem, que você possui. Ninguém estava com você quando você estava passando necessidades, enfrentando a vida, lutando com toda a dificuldade. Depois que você obtém alguma coisa, então aí você tem que saber de onde veio aquilo e como veio aquilo, para que aquilo não te separe de Deus. Mesmo a prosperidade ministerial pode separar o homem de Deus. Isso tem acontecido ao longo dos séculos. A igreja cresce, o pastor se ensoberbece, ou os pastores se ensoberbecem e acham que estão ricos e que não têm falta de nada, praticam injustiças e assim por diante. Mas nada obtido que não seja pela vontade perfeita de Deus satisfaz de fato a nossa alma.
A vontade permissiva pode satisfazer os sentimentos, a razão, a lógica e até o espírito, mas somente a vontade perfeita satisfaz a alma. Maria jamais pediria para enfrentar aquela situação. Ser mãe, antes de conhecer seu marido José. Mas quando ela entendeu que aquilo era de Deus, ela disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. E Jesus disse realmente assim: seja feita a tua vontade, não a minha, mas cumpra em mim a tua palavra. Agora, isto realmente produz fé perfeita. Todos anelamos, o profeta diz, todos desejamos, está ali à porta. O podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Nós estamos começando a ver esses sinais, como acabamos de ver, o requerimento daquela irmã a respeito de seu irmão, que estava terrivelmente intoxicado, envenenado por medicamento, e domingo à noite ela o requereu, e no outro dia à noite ele estava aqui, são e curado. E outros tantos exemplos, como aquele nós temos aqui. O profeta diz: nós desejamos que isto seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar a outros, não para prejudicar a outros, não para danificar a outros, principalmente a irmãos, fluindo de nós para ajudar a outros. Ele chegou a dizer assim, que vida eterna é se colocar no lugar do outro. Vida eterna é dar de si para o outro. Ele continua, tão importante, tão profundo, dizendo assim: Jesus nunca usou seu grande poder para si mesmo, mas ele o usou para os outros, em benefício dos outros. Ele poderia ter uma miríade de anjos a seu favor, e ninguém poderia lhe tocar um dedo sequer. Mas ele não agiu de tal forma. Ele não fulminou aqueles que o acusavam. Ele poderia fulminá-los, mas ele orou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Um homem tão cheio de poder como ele poderia adoecer? Sim, Senhor. Nós estamos num mundo de enfermidade, bactérias, vírus cruzando os ares. Eu tenho lido em alguma parte, não sei onde, que quando ele, Jesus, ressuscitou o filho da viúva de Naim, se assentou numa pedra porque lhe doía a cabeça. Ele estava com muita dor de cabeça. O irmão Branham saía carregado do púlpito ao revelar às pessoas e câncer cair na plataforma, os tumores, cego enxergando, aleijado andando. Depois eles tinham que aplicar injeção nele. Tanta dor que ele tinha no corpo, tanta dor na cabeça. Smith Wigglesworth, um dos grandes curadores divinos que Deus usou também, ele deixava o auditório e ia lá para dentro, rolando com cólica de rins, urinando sangue, e o homem apenas levantava uma mão e enfermos eram curados. Médico, cura-te a ti mesmo. Isso é fé perfeita. Não é isso que você tem sido em sua casa? Exatamente isso. Você tem vivido para outros. Você tem vivido para o seu marido,
Você tem vivido para a sua esposa? Você tem vivido para a sua filha, para o seu filho? Você tem vivido para os seus pais? Para seus irmãos? Cada um vivendo para o outro e pelo outro. E isso forma de fato uma família unida em Cristo Jesus. Oh, sim, o grande mestre. Isso foi no livro O Príncipe da Casa de Davi. Jesus assentado numa pedra, com a cabeça entre as duas mãos e uma forte dor de cabeça. Quando ele estava lá no Calvário, eles próprios disseram, o desafiaram. Ele pôde libertar os outros, ele pôde curar os outros, ele pôde fazer tudo pelos outros. Agora desce da cruz, faça isso por ti mesmo. Ele não deixou de ser Jesus Cristo, ele não deixou de ser Deus, porque ele era Deus desde que foi gerado. Ele foi gerado no ventre de Maria como Deus, ele nasceu como Deus, ele estava na manjedoura como Deus, ele cresceu, viveu como Deus, ele curou como Deus, ele morreu como Deus, ele ressuscitou como Deus. Ele foi totalmente homem, sentindo as dores, o cansaço do caminho, mas ao mesmo tempo ele foi totalmente Deus. Ele cumpriu a exata e perfeita vontade de Deus, tanto quando estava bem, quando estava nas montanhas, quando estava com aquilo que lhe agradava, com seus discípulos, pescando, como quando estava sendo perseguido, fugindo, quando estava apanhando, crucificado. Ele sabia que ele estava cumprindo a vontade perfeita de Deus. Oxalá que todos meus irmãos, nesse instante, cada um por si, tenha consciência de que pelo menos no essencial de sua vida, você está cumprindo a perfeita vontade de Deus. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Lord.